Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, Sala dos Jovens. A nossa lição é a lição de número 4, tá? De 24 de abril de 2020. A lição de hoje ela tem por título Vencendo os Obstáculos. Texto do dia: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Síntese da nossa aula. Em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, tá bom? Bom, então a nossa lição de hoje tem como título Vencendo os Obstáculos. O tema central da narrativa aqui da história é sobre a travessia do Rio Jordão, a entrada na terra de Canaã, tá? Então a gente vai detalhar um pouquinho a questão da travessia do Rio Jordão, o que aconteceu, os fatos que antecederam essa entrada e o que aconteceu após, tá certo? Então, o nosso texto bíblico de referência se encontra lá em Josué, capítulo 3, versículos do 5º ao 6º e versículo 14 ao 17, tá bom? Diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti, vós também, do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão já transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler, que se encontra no capítulo 3º de Josué, do livro de Josué, narra basicamente a travessia do Jordão, né? A gente já vem falando sobre essa conquista de Canaã já algumas aulas, né? Já falei também sobre a travessia do Jordão, a conquista de Canaã, né? Algumas batalhas que foram travadas. E na aula de hoje a gente vai reforçar essa questão da travessia, né? Os fatos que antecederam, como se deu essa travessia, o que aconteceu após essa travessia, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, qual era a situação de Israel neste momento, né? Antes da travessia do Rio Jordão. Então, o povo de Israel já vinha peregrinando no deserto por 40 anos, né? Sendo guiado por Moisés, né? Como líder, tá? Moisés estava à frente dessa peregrinação, né? Dessa saída. Então, eles saíram, né, do Egito, peregrinaram por 40 anos, passaram por vários lugares, tá? Atravessaram o Mar Vermelho. Deus enviou a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, Deus enviou o maná durante esses 40 anos. E agora Israel estava diante da terra de Canaã, digamos assim. Só restava um obstáculo. E que obstáculo era esse? O Rio Jordão. Então a expectativa era muito grande diante do povo de Israel, né? Aquilo que se falava há 40 anos estava prestes a acontecer, estava na iminência de acontecer, tá? Então o que é que acontece aqui? Então Josué, né, ele ordena ao povo que se santifique, porque no dia seguinte eles iriam atravessar o Rio Jordão. Ele usa a expressão assim, que Deus iria operar maravilhas no dia seguinte, né? Essa é a frase que ele usa. Então, que é justamente a travessia do Jordão. Então ele convoca o povo a uma santificação, tá? Para que pudesse atravessar o Rio Jordão e, consequentemente, adentrar na terra de Canaã, tá certo?
E como se deu essa travessia do Rio Jordão? Como eu disse antes, durante toda a peregrinação, a coluna de fogo guiava o povo, né? Durante a noite, e a nuvem durante o dia. E tinha também a questão do tabernáculo, né? Da Arca da Aliança, que Deus ordenou a sua construção, e ela ficava ali no meio do arraial. Então, onde Israel se instalava, ela ficava no centro, no meio do povo de Israel ali, durante a estadia, né, em uma determinada região. O tabernáculo era uma tenda móvel, né? Era algo desmontável, e ela era transportada. E dentro do tabernáculo ficava a Arca da Aliança. Então a presença de Deus já era constante no meio daquele povo. Tá? Deus disse a Moisés, né, quando ele ordenou da construção do tabernáculo, ele disse que era para construir esse tabernáculo porque era uma prova de que Deus, estava no meio daquele povo, estava guiando aquele povo, né, estava com eles, que eles não estavam só. Então o tabernáculo, a Arca da Aliança mais especificamente, representava, antes de tudo, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Só que agora, durante a travessia do Rio Jordão, a Arca da Aliança assume um posicionamento diferente. Ela não mais fica no meio do povo, ela agora vai adiante do povo. E a recomendação de Josué para aquele povo é essa, que eles seguissem a Arca da Aliança, que eles não se aproximassem, eles deveriam ficar a uma distância de aproximadamente 2.000 côvados da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, né, como ele diz na expressão, mas não deveria se aproximar. Então, esses 2.000 côvados gira em torno de 1 quilômetro, né? Sendo que um côvado é em torno de meio metro. Então dá mais ou menos 1.000 metros, que é 1 quilômetro. Então a Arca da Aliança agora assume um posicionamento diferente. Ela não mais fica no meio, ela agora fica adiante. Ela agora é um referencial para o povo de Deus. Tá certo? Então isso é algo muito simbólico, né? Porque a Arca da Aliança, como eu disse, representa a presença do Senhor, a presença de Deus, né? E agora, ao afirmar que as pessoas deveriam olhar para a Arca da Aliança e acompanhá-la, né? Isso tem todo um simbolismo, uma simbologia por trás disso, tá certo? Porque representa a presença de Deus. Então, ou seja, Deus é o nosso guia, né? É para a gente olhar para Deus, para Jesus Cristo, é o nosso orientador, nosso guia, né? Se a gente olhar para Cristo, a gente nós não vamos nos perder no caminho. E foi justamente o que aconteceu. As pessoas deveriam seguir a Arca da Aliança, seguir a presença de Deus. A Arca da Aliança iria na frente, adiante do povo, e todo o povo de Israel, toda a multidão, seguia essa arca. E quem é que transportava essa Arca da Aliança? Os sacerdotes, algo que não era muito comum ali naquela época, porque quem transportava a Arca da Aliança eram os levitas. Tá? Tudo bem que os sacerdotes eram da tribo de Levi também, eram levitas, né? Mas assim, nem todo levita é sacerdote, todo sacerdote é levita. Então, via de regra, era uma responsabilidade dos levitas, que não eram sacerdotes, o transporte, o desmonte do tabernáculo, né? Transportar os utensílios da Arca da Aliança, do tabernáculo. Então, não era a função do sacerdote fazer isso. Os sacerdotes, como todos vocês sabem, eles organizavam o culto, né? Eram os líderes espirituais ali. Eles não transportavam, eles não tinham essa responsabilidade de desmontar a tenda, de transportar a arca. Mas nessa situação específica, houve uma mudança. Quem passou a transportar a arca foram os sacerdotes. Tá? Abrindo parênteses, isso só aconteceu 3 vezes na Bíblia, que foi durante a travessia do Jordão, que é a que a gente está estudando agora, durante o cerco a Jericó e para transportar a Arca da Aliança para o Templo de Salomão. Então, somente nessas 3 situações é que os sacerdotes se dispuseram, por ordenança de Deus, a transportar a Arca da Aliança. Nas demais, de forma rotineira, quem transportava eram os levitas. Então, o cenário era esse. Então, Deus ordenou a Josué que a Arca da Aliança deveria seguir adiante do povo e todo o povo deveria acompanhar a Arca da Aliança. Ou seja, a Arca da Aliança, a presença de Deus era o referencial para esse povo. Eles deveriam olhar para a Arca da Aliança para não se perder no caminho. E a Bíblia conta que quando os sacerdotes tocaram na água do Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, o rio cessou, né? É como se tivesse colocado represas no rio. E aí a água baixou a certo ponto que as pessoas passaram a pés enxutos, com os pés secos, não molharam seus pés. Então, foi praticamente o último obstáculo, a última barreira natural que o povo de Israel teve que atravessar para conquistar a terra de Canaã. Tá? E ao conquistar a terra de Canaã, veja que coisa interessante. A travessia do Rio Jordão ela aconteceu também no período de Páscoa.
Tá? Então, a Páscoa marcou a saída do povo do Egito, né? A comemoração da saída, e marcou também a chegada do povo à terra de Canaã. Né? Então, veja a simbologia que tem por trás da Páscoa. Né? Marca a saída e também marca a chegada na terra prometida. Então, trazendo para a nossa vida, para a nossa vida cristã, a travessia do Rio Jordão simboliza as dificuldades da nossa vida, né? As adversidades que aparecem, as dificuldades. Não é fácil, tá? Não é fácil ser crente, não é fácil servir a Deus. Aparecem dificuldades, adversidades, mas que a gente tem que olhar para a nossa arca, tá? Assim como o povo de Israel olhou para a arca da aliança naquela oportunidade que era a presença de Deus, a gente tem que também olhar para essa arca. Você olhar para Deus, olhar para Jesus, olhar para a cruz do Calvário, tem que ser o nosso referencial para que a gente não venha se perder no caminho. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele diz, né, que combateu um bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Então, isso deve ser um lema também para nossas vidas. Né? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, tá certo? Então, a travessia do Rio Jordão, a gente pode fazer tranquilamente um paralelo com a nossa vida cristã. Né? Nós estamos atravessando o Rio Jordão, estamos passando por dificuldades, cada qual tem suas lutas, suas dificuldades, tá? Mas o nosso objetivo é o mesmo, que é chegar na Canaã celestial, tá? Chegar nos céus. E devemos atravessar esse período de turbulência olhando para a cruz, olhando para Cristo, né? Nos apegando a Deus, tá certo? Fazer como o povo lá de Israel fez, né? Olhar para a arca, né? Para não se perder e aí atravessar o Rio Jordão juntos e conquistar a terra prometida, tá certo? Então, esse é o primeiro tópico da aula, a questão da travessia do Rio Jordão. E o segundo tópico da nossa aula fala sobre as dificuldades do caminho da bênção, que é justamente isso que eu acabei de falar, né? O povo de Israel sofreu, né? Era uma promessa de Deus, a terra de Canaã. Deus havia prometido a Moisés, havia prometido que estaria com eles todos os dias, como realmente esteve. Mas o que não faltou ao povo de Deus naquele momento foram dificuldades. Quais dificuldades foram essas? Fome, sede, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, tiveram que atravessar o Rio Jordão, tiveram que sofrer perseguições, tá certo? Então, não foi fácil chegar lá, tá bom? Então, tiveram que passar por dificuldades, tá certo? Mas Deus estava com eles, como também está conosco, todos os dias das nossas vidas. Deus não nos abandona. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Esse é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, eles enfrentaram dificuldade, mas agora, né, eles estavam diante da bênção. Qual era a bênção? A conquista da terra de Canaã. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, adentraram na terra de Canaã, era um período de colheita, de grandes colheitas. Então, ao mesmo tempo em que o maná cessou, né, o pão enviado de Deus, enviado por Deus, né, o pão dos céus que era enviado por Deus diariamente, quando esse maná cessou, Deus não deixou o seu povo passar fome nem sede. Eles entraram na terra de Canaã e entraram justamente no período de colheita, de grandes colheitas naquela terra, e puderam deliciar, né, se deliciar daquelas colheitas, daquelas frutas, tá certo? Tudo que era produzido na terra de Canaã. Então, nada é por acaso. Né? A partir do momento que se cessou o maná, Deus envia outro maná, digamos assim, e dessa vez um maná terrestre, né? Frutas, a colheita, né? Os bens da terra, tá certo? Então esse foi o contexto da conquista de Canaã, tá certo? E um evento para não esquecer. Uma coisa interessante que marca também, está registrado no livro de Josué, é que após a travessia do Rio Jordão, Deus ordena a Josué para que se construíssem monumentos, pegassem pedras lá do Rio Jordão e erguesse um monumento ali em homenagem a Deus, tá? E para que serviria esse monumento? Para que as gerações vindouras não se lembrassem, não se esquecessem do que Deus havia feito, tá certo? E isso também deve marcar a vida do cristão, o reconhecimento, a gratidão pelas coisas que Deus tem feito na vida dele. Tá? Nós sem Deus não somos nada. Tudo que nós temos foi Deus quem nos concedeu, foi Deus quem permitiu, tá certo? Então isso deve marcar também a vida do cristão, a gratidão. E assim como Deus havia ordenado, Josué fez, tá? Chamou um homem de cada tribo, pegaram as pedras lá do Rio Jordão e ergueram esse monumento e dizem que essas pedras estão lá até hoje.
tá? Então, todas as pessoas que vão lá até o Rio Jordão, até o ponto da travessia, que olham para aquelas pedras e sabem da história bíblica, como aquelas pedras foram erguidas, vão lembrar da maravilha que Deus fez no meio daquele povo, né? Ou seja, isso serviu de exemplo para as próximas gerações, tá? Para que as próximas gerações, as gerações vindouras, não se esquecessem do que Deus havia feito, tá? Ou seja, ter um sentimento de gratidão, de reconhecimento, mostrar que o nosso Deus ele é poderoso, ele é fiel, ele está conosco, tá certo? Então, a nossa lição de hoje fala basicamente sobre isso, sobre o detalhamento, né, da travessia do Rio Jordão e a entrada na terra de Canaã, né? A questão dos preparativos, a questão das características da terra de Canaã, no período de colheita, as dificuldades que o povo de Israel enfrentou para chegar até a terra de Canaã, que não foi fácil, tá? Então, a nossa aula de hoje, o contexto histórico dela é esse, tá certo? A travessia do Rio Jordão e a conquista de Canaã, né? Falando um pouco das dificuldades, das bênçãos recebidas e de todos os detalhes que envolveram essa travessia que marcou a história dos cristãos, tá? Então, meus irmãos, a minha aula se encerra por aqui e que Deus possa abençoar todos vocês, tá certo? Até a próxima aula.